Iniciando mais um programa Panorama pela TV Interior. Hoje temos aqui o prazer de estar com a Camila Biscasso Falco, que vai nos passar informações muito importantes a respeito de um tema que é muito delicado na nossa sociedade. A Secretaria de Saúde de Cantagalo, junto ao projeto Viver com Saúde, está desenvolvendo esse tema neste momento, que se trata da violência doméstica, né, em diversas esferas, a questão do suicídio, do abuso do álcool. A gente sabe que num período pós-pandêmico, né, Camila? Primeiramente, muito obrigado por você aceitar, né, falar com a gente. A gente sabe que as pessoas ficaram muito tempo em casa, né? Sim. E isso, segundo as pesquisas, isso de alguma forma assim, afetou esse envolvimento, essa relação entre as pessoas. Primeiramente, agradecer e que você pudesse fazer um apanhado geral, né, para a gente sobre esse problema que a sociedade enfrenta. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Então, no mês de setembro, nós vamos estar trabalhando através do Viver com Saúde sobre a temática de combate à violência, conscientização dos tipos de violência e também do uso abusivo de álcool. Esses são problemas que atingem todas as faixas etárias de diversos estratos sociais, portanto, é muito relevante que a gente fale sobre isso. Como você mesmo trouxe também, a gente vivenciou um grande período de restrição social e os estudos já apontam que isso faz com que a saúde mental fique mais empobrecida, que os conflitos intradomiciliares aumentem justamente porque as pessoas estão mais juntas, tanto pelas ferramentas de home office que passaram a ser implementadas, quanto as aulas, trabalho que passaram a ser remotos em muitas áreas, e isso também favoreceu com que essa prevalência desse tipo de problema aumentasse. Então, em setembro, nós vamos estar fazendo esse evento e queremos trazer não só conscientização sobre os tipos de violência, sobre o que é violência, mas também dos dispositivos no serviço de saúde que a gente tem para poder fornecer uma assistência a essas pessoas. Então, eu queria que você pudesse, primeiramente, identificar como o significado do termo violência no contexto de saúde pública, né? Como é que vocês tratam isso, quais são as abordagens. Queria que você pudesse fazer um panorama geral sobre essa questão da violência. Certo. O termo violência é um termo que é muito amplo e muito discutido na literatura e na ciência de maneira geral. É muito comum que as pessoas associem a violência a uma agressão física, o que nem sempre é verdade, nem sempre é a única forma de violência. Então, na verdade, a violência seria considerado o uso intencional de uma força física contra alguém, seja na ameaça ou no ato em si, ou seja, não precisa chegar ao ato para que a gente considere uma violência. Além disso, qualquer ato que leve a ofensa, morte, qualquer tipo de deterioração ou privação de direitos também pode ser considerado um tipo de violência. E aí eu vou pedir para que a gente possa estar assim, destrinchando um pouco, né, essas formas de violência, né? Porque assim, a gente imagina a violência aquela agressão física, né? Uhum. A agressão física é uma violência grave, Sim. né? Que se enquadra em diversas formas de lei no país, mas não é a única, né? Exatamente. Existem vários tipos de violência, eu vou trazer só os mais comuns, os principais. Primeiramente, a violência física, como a gente trouxe, quando fere a integridade física de alguém, seja na ameaça ou seja no ato em si. Temos também a violência sexual, quando existe a intenção de obter um ato sexual com alguém, seja de maneira física ou até mesmo verbal. Temos também a violência psicológica, que é justamente quando acaba gerando algum tipo de fere a integridade moral dessa pessoa, seja ofensa, humilhação, desrespeito. E essas violências elas podem ser dirigidas a uma pessoa específica ou até mesmo grupos específicos. Por isso temos, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência obstétrica, violência contra criança e adolescente, violência contra idoso, entre outros. A gente até recentemente estava falando do caso da filha que assaltou a mãe, né? Ou seja, essa idosa vivia sobre uma pressão intensa, né, psicológica, ameaças de violência,
e até mesmo sendo extorquida, né? Ou seja, isso, esse exemplo que está tão em evidência serve para poder exemplificar um pouquinho isso. Sim, existe também uma violência a partir do momento que que essa pessoa acaba, às vezes, tomando posse daquilo que seja financeiro ou que seja uma posse de bens de outras pessoas. Então, tudo isso entra também dentro de cada grupo, com seus estatutos específicos, suas leis específicas de proteção a essa população. E a gente também não pode deixar de falar, né, que às vezes as pessoas normais no dia a dia, às vezes nem conseguem acreditar, mas eu acompanho muitos veículos de comunicação que trazem notícias de violência constante contra menores, né? Assim, principalmente no que diz respeito ao estupro, né? Que isso também são vulneráveis, que estão às vezes, né, sob a tutela de alguém, ou até mesmo onde não existe um ambiente de desconfiança, então, e sofre, tem muitos casos, né? Sendo, até em Itaocara recentemente teve um caso muito grave, né? Exatamente. Também é um outro grupo que é muito vulnerável a esse tipo de problema, principalmente são pessoas que não têm uma estrutura física ou psíquica para poder se defender. Então também é um grupo que deve ser muito protegido e deve ser discutido justamente esse tipo de violência nessa clientela. A gente fica batendo nesse ponto porque esse é um ponto muito importante, né, de trazer à tona, né? E você, dentro do seu dia a dia de trabalho, como é que você consegue transmitir isso para as pessoas, do tamanho da importância de estar debatendo isso e, vamos dizer assim, observando a sociedade, as coisas ao redor, nossa vizinhança, para ajudar, acima de tudo, né, pessoas que possam estar passando por isso? Bom, a questão da violência na nossa sociedade, infelizmente, é uma questão muito comum, né? Então, só no ano passado, 2021, no estado do Rio de Janeiro, tivemos mais de 22 mil casos de violência, seja ela autoprovocada, ou seja, que a pessoa provoca em si própria, ou a terceiros, que foram notificados ao Ministério da Saúde. Mas esse número é muito subnotificado, porque existem aqueles casos em que as pessoas têm algum tipo de medo de recorrer a algum tipo de serviço de saúde ou algum outro órgão público vinculado, ou até mesmo que a pessoa não reconhece a situação em que passa como um tipo de violência. Por isso esse número fica muito subnotificado. Além disso, nós temos no Brasil um problema muito importante com o suicídio, né, que é um tipo de violência autoprovocada. É o 8º país no mundo a mais ter casos por ano. Cerca de 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil e no mundo seria aproximadamente uma pessoa a cada 40 segundos. Então, quando a gente para pensar, é um número muito alto, né, de pessoas por uma morte evitável. Então, em setembro, a gente também tem um mês, né, de conscientização e prevenção de suicídio, que é o Setembro Amarelo. E é sempre importante a gente estar reforçando esse tipo de fala, esse tipo de discussão, justamente por conta desses números tão altos que a gente ainda tem e assistência que essas pessoas ainda estão precisando. Você tocou num aspecto importante. Todo setembro é realizada uma campanha nacional, né, chamada Setembro Amarelo, talvez seja uma das mais evidenciadas, assim como Setembro Rosa, Setembro Azul, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, entre outros temas, mas esse é um tema muito delicado. A gente sabe que, por exemplo, Nova Friburgo é um município que tem um índice altíssimo desse tipo de prática, né. Eu queria que você pudesse só aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do suicídio, né, e claro, quais são as principais percepções que as pessoas ao redor podem ter para poder ajudar essa pessoa, né? Certo. Então, o suicídio, como a gente trouxe, é um problema muito comum. No caso do Brasil, a gente tem epidemiologicamente falando, as mulheres tentam mais o suicídio, mas os homens conseguem mais. Os homens tendem a ser mais violentos nas tentativas também, o que é um problema. E uma questão que temos que prestar atenção é em relação ao comportamento dessa pessoa. É bem comum que a pessoa que esteja planejando suicídio, ela deixe algum sinal de que não está bem, de que alguma coisa tenha acontecido de negativo na sua vida. Então, frases como, por exemplo, eu queria sumir, eu vou acabar com tudo.
eles expressam de maneira subjetiva uma vontade de acabar com sua própria vida. Então são falas que a gente tem que ter certo cuidado, né? Que muitas vezes a pessoa fala na brincadeira, a gente acha que é na brincadeira, mas na verdade tem um fundo ali por trás. Essa pessoa pode apresentar mudança no padrão de comportamento, como por exemplo, uma pessoa que passa a dormir muito, uma pessoa que não dorme nada, uma pessoa que come muito, ou que não come nada. Então passa a ter algum extremo nos seus comportamentos. É comum que essas pessoas que provocam, que cometem suicídio, elas não decidem isso de um dia para o outro. Então, nós temos 3 fases no suicídio. E antes de chegar ao ato final, tem um momento da ambivalência, que é quando ela começa a pensar quais são os pontos positivos de ficar vivo e quais são os pontos negativos. E é nesse momento que a gente consegue estar atuando melhor, provendo uma assistência melhor, porque a partir do momento que ela está naquela terceira fase de impulso, aí realmente a gente tem que ter uma vigilância constante, de estar tirando tudo que é pérfuro cortante da casa, tudo que é tudo que ela puder cometer algum ato. Usar para tentar contra si próprio. Contra si próprio, cordas, tudo isso. Então, quanto antes a gente detectar uma mudança de comportamento, principalmente às vezes no adolescente, que usualmente já tem algum tipo de flutuação de humor que é próprio do seu próprio desenvolvimento, quanto antes a gente reparar nesses sinais, puder buscar uma ajuda, se não tiver certeza, mesmo assim é bom trazer para um profissional de saúde para que a gente faça essa diferenciação, né? Se é uma questão de desenvolvimento, se tem alguma questão mais profunda. Então é importante sempre estar mantendo essa vigilância, não tem ninguém que conhece melhor quem está vivendo ali com aquela pessoa do que uma pessoa de fora, né? Então, acho que é isso que eu posso acrescentar. Uma questão que agrava muito esses problemas, tanto de violência como suicídio, é o uso abusivo de álcool e ilícitos também, né? Isso. E isso é um outro quadro. O brasileiro tem essa fama, né, de gostar de tomar uma cervejinha, associar a cerveja e tal, mas isso é um problema que pode vir desde a adolescência causando transtornos na vida das pessoas, né? Sim. Assim como a gente está trazendo sobre o suicídio, que é uma questão de processo, não é uma coisa do dia para o outro, o uso abusivo de álcool também é a mesma coisa. A pessoa não começou a beber hoje e amanhã vai estar fazendo um uso abusivo. Então é uma questão de processo. Quanto mais cedo começar, realmente maior a chance de que isso possa acontecer, a depender das características subjetivas dessa pessoa. E a gente tem também um problema importante com o álcool, que ele traz consequências físicas e psíquicas muito intensas nessas pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma predisposição maior a um câncer de boca, a um câncer de fígado, a outros problemas de fígado, como a própria cirrose, problemas sérios referentes ao sistema nervoso central, esquecimento, deficiências vitamínicas, que no futuro podem impedir essa pessoa até mesmo andar da mesma forma, falar da mesma forma, pensar da mesma forma, fora as comorbidades psiquiátricas associadas, como a depressão, a ansiedade e a própria psicose induzida por drogas. Então, a longo prazo, a qualidade de vida dessa pessoa vai se deteriorando, vai deteriorando também suas relações familiares, sociais, de maneira geral. E temos que lembrar também que essas pessoas, justamente por essa vulnerabilidade psíquica e física, elas podem ter uma chance maior de sofrer algum tipo de violência, né? Por isso que é importante a gente estar trazendo isso também nesse contexto que a gente está discutindo hoje. Ou seja, a gente consegue perceber a complexidade de consequências que essas causas permitem, né? E é importante dizer, eu acho que esse é o objetivo tanto da campanha como dessa entrevista, é identificar quais são as ferramentas e instrumentos disponíveis para casos como esse, principalmente o trabalho que vocês exercem aqui na Secretaria de Saúde do município de Cantagalo, que eu acho que valeria a pena você estar transmitindo para as pessoas, para que elas possam, diante de cenários desse quadro, né, acima de tudo a empatia das pessoas em observar esse problema ao nosso redor, para que a gente possa ajudar essas pessoas e quais são os instrumentos que vocês oferecem. Certo. Nós temos hoje no Brasil a Portaria 3088, que é uma portaria que foi elaborada no ano de 2011, que ela dispõe da rede de atenção psicossocial. O que é essa rede? Essa rede nada mais é que um conjunto de serviços de saúde que vão estar atuando para prover assistência a pessoas que estão com algum tipo de sofrimento mental.
Essa rede ela está presente também no nosso município de Cantagalo e existem alguns serviços que são primordiais nessa rede. Primeiramente é o CAPS, que é um serviço de saúde mental, o serviço de saúde mental principal para poder oferecer assistência a pessoas que estão com algum tipo de sofrimento mental. E a gente tem no nosso município, é um serviço de porta aberta, então basta ir até o CAPS e ser acolhido. Juntamente do CAPS, nós temos um outro braço muito importante, que é o do PSF, justamente porque o PSF ele tem uma proximidade com a comunidade ali local, ele tem um vínculo desses profissionais com aquelas pessoas que vivem ali, muitas vezes é o primeiro serviço que essas pessoas vão procurar. E os profissionais desse serviço também estão habilitados a fazer uma primeira escuta e, se caso necessário, encaminhar para um serviço mais especializado, seja o CAPS ou algum outro serviço que eles venham avaliar. Nós temos também os ambulatórios de psiquiatria. No caso do nosso município, nós também temos os ambulatórios com os psiquiatras vinculados, que são essenciais no tratamento também. E temos também o próprio hospital, que atende um caso mais emergencial, um caso de crise, então vai ser o serviço que vai oferecer algum tipo de suporte naquele momento. Bem, eu queria te agradecer, Camila, que o nosso objetivo como um todo nesse processo é estar ajudando a população a identificar os fatores que pioram a sua qualidade de vida, né? E eu acho que a sua explicação aqui ficou muito clara, muito esclarecedora para as pessoas que precisam ajudar a tomar as decisões, né? E a gente coloca aqui o canal à disposição também para quem precisar estar identificando processos ou situações de crise, de dificuldade, mas nada é melhor do que você procurar a assistência que a TV, a gente pega em mais de 10 municípios. Você que está assistindo em outros municípios também, tenho certeza que os municípios todos têm um trabalho fundamental dentro da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, que são realmente os setores hoje na nossa sociedade que mais se ocupam em ajudar essas pessoas de dificuldade, seja carentes, pessoas carentes, mas dificuldade também de saúde, né? Então a gente deixa esse conselho e eu peço para você deixar uma consideração final aí para quem está nos escutando. Bom, nosso primeiro evento vai ser essa quinta-feira, dia 18, estão todos convidados, vai ser na sede do município, primeiramente, às 9 horas, e também deixar essa observação, de para além do evento, sabemos que nem todos podem participar naquele dia, em caso de qualquer tipo de sofrimento mental, procurar o serviço de saúde mais próximo, seja ele o PSF, seja ele o CAPS, para que a gente possa estar oferecendo um acolhimento inicial, entendendo a demanda dessa pessoa e podendo trazer justamente assistência, porque a longo prazo isso prejudica a qualidade de vida, é um sofrimento muito grande para poder lidar. Então a gente também deixa em aberto esse convite para as pessoas que estejam com algum sofrimento, poder buscar algum serviço de saúde do nosso município para a gente poder estar fornecendo alguma assistência. Então, obrigado, Camila. E a gente pede que você continue na nossa programação aí, acompanhe as matérias aí dos eventos que tem sido muito importante para muitas pessoas. TV Interior, sua segunda casa é aqui.